Vamos tirar do áudio. Já tirei o áudio do telefone. Deixa eu também botar no sim. Boa noite a todos os nossos seguidores do portal Correio de Imbé e também Correio de Tramandaí. Estamos retornando mais uma vez nesta quarta-feira com o programa Panorama Entrevistas. E hoje com convidados aqui muito especiais, ainda mais no mês de março agora, o mês da mulher. Estou aqui hoje com o soldado Viana, da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, também com Guarda Municipal Moura, que é secretário adjunto da Secretaria de Segurança e Trânsito de Imbé, e a secretária da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Imbé, vereadora e gremista, vitoriosa nesse último domingo, Daiana Godoy. E hoje o tema do programa é Maria da Penha, feminicídio, violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul e Brasil. Em primeiro lugar, secretária e vereadora, boa noite. Obrigado aí por estar conosco nesta noite aqui. Boa noite, Renato. Boa noite a toda a audiência do Correio de Imbé, do Correio de Tramandaí. Boa noite ao soldado Viana. Boa noite ao secretário, comandante. Nosso comandante Moura, da Guarda Municipal. Acho que eu estou preenchendo a cota aqui na mesa, né? É o mesmo. Pelo menos ele não disse que todos os participantes eram de peso hoje, mas é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, debatendo assuntos nem tão felizes no mês de março. Com certeza. Comandante, secretário adjunto Moura, da Guarda Municipal de Imbé. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, minha colega secretária Daiana. Boa noite, Viana, também nosso parceiro aí de luta. Desde já te agradeço, Renato, pelo convite. É uma honra muito grande estar na companhia da senhora e dos senhores para a gente tratar de um tema tão importante e também tão oportuno, né, visto esse primeiro trimestre de 2026 em que nós estamos enfrentando grandes dificuldades no que tange a violência contra a mulher. Soldado Viana, da Patrulha da Maria da Penha, da Brigada Militar, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, audiência. Boa noite, a Daia, que é parceira nossa sempre. O Moura também, né? Obrigado pela oportunidade de estar falando desse assunto que a cada dia a gente queria estar falando menos, mas está cada vez piorando, né? Então, ótimo a tua ideia, né? Eu creio que muita gente, às vezes até não conhece o trabalho de nós três aqui, mas é ótimo. Com certeza. Agradeço aí a presença de todos. Começando o nosso bate-papo, primeiro falar para o pessoal, você pode deixar seu comentário, perguntas, dúvidas para os nossos convidados aqui responder no programa. Mas ontem, como eu estava conversando com a Daiana, que antes a secretária Daiana estava, né, buscando informações sobre como está hoje no Brasil e Rio Grande do Sul esses casos de feminicídio. Até eu comentava com a secretária que eu levei um susto, né, pelos números, 5 anos consecutivos. O Rio Grande do Sul à frente, até mesmo do estado de São Paulo, o gigante estado de São Paulo, o Rio Grande do Sul à frente há 5 anos de número de casos de feminicídio. Até ontem, porque ontem à noite aconteceu mais um feminicídio no estado, aqui na cidade de Montenegro. O autor do crime foi preso em Taquara, mas até ontem era 448 casos em 5 anos. Secretária, tem uma luz no final do túnel aí, alguma esperança para a gente mudar essa história triste, esse momento triste do Rio Grande do Sul? Queria lhe dizer que tem, né? Queria dizer também que é a pergunta de R$1 milhão. Porque, na verdade, os dois colegas aqui que são representantes da segurança pública até podem falar algumas coisas melhores do que eu. Mas eu posso dizer que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, ele investiu muito em inteligência nos últimos anos, né? Questão do RS Seguro, enfim. E ele praticamente conseguiu reduzir todos os índices de criminalidade. A única exceção foi, de fato, o feminicídio. Porque é o crime que acontece dentro da casa das pessoas. E como se faz um estudo de inteligência num crime que acontece na vida privada das pessoas, né? E falando não só na questão da segurança pública, eu acho que é importante também a gente rememorar
que o Rio Grande do Sul ele passou por um desmonte de política para as mulheres, né? O próprio governo federal também, apesar de ter o Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos, eu lembro que eu assumi a secretaria em 2021, nunca saiu um edital voltado para a política para as mulheres a nível de governo federal. E no governo do estado também, com o fechamento da Secretaria de Estado da Mulher, os municípios ficaram sozinhos por muito tempo. Aqueles que mantiveram os organismos de política para as mulheres praticamente tinham que executar toda a política de cuidado e acolhimento para a mulher sozinhos. E a secretaria só voltou depois de muita pressão também, né? A secretaria voltou na metade do ano passado por pressão dos movimentos feministas, né, da sociedade civil, justamente pós a Páscoa Sangrenta, né, que ali iniciou muito forte essa questão de que algo tinha que ser feito de fato pelo governo do estado, porque até então não se tinha medidas concretas. O que eu posso dizer é que eu, pelo menos assumi a secretaria em 21, o governo do estado abriu um edital em 22 e depois abriu um edital em 24 para aqueles municípios que tinham um organismo de política para as mulheres. Mas se a gente for pensar assim num universo de 497 municípios, até 2023, nem 10 municípios em todo o Rio Grande do Sul possuíam Secretaria de Política para as Mulheres. Então, isso é algo que a gente tem que rever. Tanto é que o Tribunal de Contas agora passou a apontar um número extremamente reduzido de municípios que tinham, de fato, essa política, e o governo do estado divulgou ontem que abrirá editais, inclusive de cofinanciamento dos municípios, e só poderá receber o município que tiver um organismo de política para as mulheres, ou seja, uma coordenadoria, um departamento ou uma secretaria. Senão, não terá acesso a esses recursos. E pode ser que aí a coisa comece a melhorar, né? Com certeza. Até conversar agora com Moura e também da Guarda Municipal e também com Viana. Vocês têm números aproximados aí para falar para a gente como é que foi 2025 e o início de 2026, apesar que no estado foi em janeiro, foi, como a secretária falou, sangrento, né? 11 casos só em janeiro, mas esse trabalho que a Guarda Municipal e a Brigada sempre realizam a todo momento. Sim. Os números de 2025, assim, é complicado? Foi ruim? Renato, indo ao encontro do que a secretária Daiana falou, os números de 2000, a Guarda Municipal ela foi instaurada em janeiro de 2020. Então, desde a nossa instauração, os índices de violência doméstica, né, são os nossos maiores índices e automaticamente se tornou a nossa maior preocupação, e ao longo dos anos, até 2026, não é diferente, que, digamos assim, são os nossos principais índices de prisões e atendimento de ocorrências. Mas nós temos alguns fatores, de certa forma, no meio desse caos, positivos, os quais nós temos que considerar. Por que eu digo positivo? Quando a gente considera o crime de violência doméstica, principalmente o feminicídio, se a gente for analisar dados, eles ocorrem principalmente nos municípios pequenos. Por que nos municípios pequenos? Porque é justamente onde se tem a maior deficiência em relação à estrutura. Ou seja, como a própria secretária acabou de mencionar, municípios que não contam com uma estrutura, uma secretaria de proteção à mulher, municípios que não contam com uma rede de proteção à mulher, municípios que não contam com uma estrutura de guarda municipal, municípios que não são abrangidos pela Patrulha Maria da Penha, municípios que não são abrangidos por uma delegacia especializada de atendimento à mulher, as nossas DEANs. Então, o nosso município é um município pequeno, mas ele vai na contramão desses índices e desses fatores, porque aqui, né, e aí a gente tem que citar que é uma prioridade, é um investimento do nosso governo principal, do governo municipal, investimento do governo do prefeito Ike e do vice-regis, onde a gente valoriza, né, a proteção à mulher e instaurada uma rede efetiva, uma rede atuante. Com decreto regulamentado. Um decreto regulamentado muito antes de nós passarmos por este período crítico em que nós estamos vivendo agora. Esse é um projeto, e por isso a gente se conhece já há tanto tempo, porque nós atuamos
nessa temática já há alguns anos, não é algo que é recente. Então o município de Imbé, apesar de nós acompanharmos uma crescente no estado do Rio Grande do Sul, a gente acaba indo na contramão. Apesar de ser o nosso principal índice hoje, se compararmos a nível de estado, nós estamos numa situação em que os nossos números não são tão preocupantes. Para te ter um exemplo, no ano passado nós tivemos só isso da Guarda Municipal, nós tivemos 55 prisões relacionadas a crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. Mas atendimentos, um número bem maior. Um número bem maior de atendimentos. Mas prisões, 55, e tivemos um feminicídio. Inclusive, foi aquele fatídico feminicídio na zona norte da cidade, em que a Brigada Militar, né, a Polícia Rodoviária Estadual, acabou prendendo o senhor que... lá perto de Rolante. Exatamente, evadiu em fogo. Então, nós tivemos um feminicídio. No ano de 2026, em que a gente acompanha que ontem chegaram aos números de 21 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, nós ainda não temos esse indicador dentro do nosso município. E se nós compararmos, né, nós fizemos essa pesquisa hoje, eu e toda a minha equipe, também para trazer, né, informações pertinentes e relevantes para o programa, são números quantitativos que até esse primeiro trimestre, que nós estamos em vias de fechar, eles não fogem à normalidade daquilo que aconteceu em anos anteriores. Muito pelo contrário. Houveram anos em que, 2023, principalmente durante a pandemia, em que nós tivemos índices maiores. Por óbvio, o que acontece no Estado nos preocupa, nos traz um alerta, nos coloca em prontidão para que as nossas medidas elas sejam ainda mais... a gente dê ainda mais atenção ao nosso trabalho, mas hoje a gente, fruto do nosso trabalho, do trabalho das nossas corporações, da nossa organização, a gente vai na contramão daquilo que acontece a nível de Estado, né? E talvez tanto a secretária quanto o meu amigo Viana pode complementar, ou ainda, quem sabe, até se for o caso, me desmentir, mas é isso que a gente observa hoje a nível de município de Imbé. Eu até observo muito o trabalho da Guarda Municipal. Bom, é o que eu mais faço, né, acompanhar a segurança pública, mas a Guarda Municipal de Imbé, de Tramandaí e a Brigada Militar e a ocorrência de Maria da Penha todos os dias, né? Dificilmente um dia não tenha atendimento. Já acompanhei até a Brigada Militar, a Viana pode falar em relação a números, tudo de atendimentos da Brigada. A tornozeleira eletrônica, né? A correria que é para chegar em um homem aproximando da mulher é impressionante. Viana, boa noite. Boa noite. A patrulha, para quem não sabe, ela trabalha com um pós, né? Então, Sim. assim, toda a ocorrência que a guarda e a própria brigada trabalhe, vai à medida para nós fiscalizar, ver como que a mulher tá. Então, o que eu trago em 2025, né, a gente começou lá em 2019 com a patrulha no Imbé, tinha 4 atendidas. Tá? 4. E fechamos 2025 com 388. Só que é claro, como o Moura falou, e exalta o trabalho da DAIA, da Brigada, da Guarda, muitas mulheres hoje denunciam porque tem a firmeza que vai ter um resultado em denunciar, em registrar. Tem a confiança nas forças de segurança que realmente a rede no Imbé, quando esse mês a gente está dando bastante palestra, né? Sim. E eu exalto que o Imbé é diferenciado por isso. A rede funciona, né? Desde da Secretaria da Mulher lá, a Guarda, a Brigada, Assistência Social, né? Então é esse conjunto que faz as mulheres a confiar em denunciar. Claro que o número a gente aumentou nos nossos dados da patrulha. Sim. Aumentou muito a violência em adolescentes e jovens, ali, casais novos, né? Que lá atrás não tinha. Agora aumentou bastante. Né? E até o Viana falou agora sobre escolas, né? A minha filha, quando viu o card do programa, disse: pai, eu assisti a palestra daquele tio ali, ó. Mas esse trabalho da educação nas escolas é importante, né, secretário? Até para tentar, quem sabe, futuramente mudar esses números, né? Eu particularmente sou uma idealista, né? Eu acredito muito na educação como uma forma para que esse trabalho um dia que nós fazemos de enxugar gelo e da própria repressão, um dia talvez não seja mais necessário.
Porque a educação é a forma da gente conscientizar aquele menino e aquela menina do que é de fato uma violência. Não só a violência física. Então, nós realizamos esse trabalho de forma ininterrupta desde 2022, passando por todas as escolas do município. Esse ano, a minha secretária adjunta, a Cris, junto com enfermeiras da saúde, foram inclusive em escola no 9 de maio, fizeram palestra de manhã, de tarde e de noite, justamente pelo nosso foco ser esse que o soldado Viana mencionou. Tem aumentado muito a violência entre adolescentes. E nós entendemos que se deve muito à própria questão da internet, né? O incentivo ao ódio das mulheres, à misoginia, o quanto se fala, e isso a imprensa tem batido muito nesses últimos dias, né? Vídeos no TikTok ensinando a bater, Sabe que até fizeram com inteligência artificial, o pessoal deve ter acompanhado na internet, o absurdo que o pessoal chegou. Fizeram com inteligência artificial um vídeo do Renato Aragão batendo na própria esposa. E muita gente acreditou que era verdade, pedindo punição para ele. Sim. Ainda tem essa ferramenta hoje em dia que muitas pessoas não conseguem diferenciar o que é real e o que não é. Então, a gente tem focado muito na questão da violência em relação aos adolescentes, que eles precisam entender que o que a gente está falando não é alienígena, né? Sim. Que acontece na idade deles. Aliás, tudo inicia ali. A primeira percepção de relacionamento, aquela bagagem que eles trazem de casa, né? Que o menino que cresceu num lar violento, ele vai levar isso para os relacionamentos que ele tiver, né? E a menina que também cresceu num lar assim, Vê a vai frequência normalizar. dos pais e vai achar que é normal. Exatamente. Né? Então, a gente tenta quebrar esse determinismo, né? Da onde eles cresceram, porque é uma chance, né, Renato, de que isso não se perpetue. E eu acredito que o caminho seja esse, para que um dia os nossos índices de fato possam reduzir. Viana, você falou nas palestras em escola, teve algum momento que alguma aluna relatou algo para você? Na realidade, a gente, eu ia até comentar, né, no 9 de maio, que é o ensino médio, foi bem impactante, assim, porque no meio como teve mais gente que falou além da patrulha, né, teve as gurias lá, tinha gurias já saindo no meio da palestra chorando para ir no banheiro, daí a colega, que é uma dupla feminina, né, já estava abordando elas ali, então foi bem, bem forte, assim. E isso que a gente fala dos tipos de violência, alguns detalhes, e para eles foi forte porque muitas vezes não é comentado disso, ou às vezes sofre a violência em casa, né, mas foi bem... E naquele momento mexeu e foi identificado ali com eles no meio da conversa, mas é claro que assim, hoje, em média, a gente faz uma palestra, 2 ou 3 crianças após, adolescente vem falar, né? Ou procuram a coordenação, a direção da escola. É corriqueiro, assim, a gente vê meninas se levantando, chorando, e algumas pedindo para conversar depois, porque ou sofreram em casa, ou alguma coisa que a gente falou, elas identificaram que acontece, Está né? acontecendo. Sim, e achou que a gente escuta também sussurros durante as nossas falas, assim, isso aí não pode, isso aí acontece. Principalmente quando a gente fala do celular, né? Da questão de cuidar a foto, de colocar a senha do WhatsApp já no telefone da menina, né? Então, eu entendo, é cansativo, tá? Mas é muito gratificante. Eu sempre tenho como um sinal de esperança, assim, que alguma coisa pode mudar. Mas também tem que ter uns nervos de aço, né? Porque ver tanta coisa vocês durante o dia, durante a semana e muito tempo nesse trabalho... Na realidade, no sábado a gente fez uma palestra era, acho que Dia da Família, né? E daí foi mais mães. O sábado letivo. Foi mais mães. E a coisa, como é que eu vou dizer, foi diferente, porque daí a gente começou a falar de violência, e ali tinha algumas mães, tava muito quente, toda com blusão, e a colega começou também a falar disso, e algumas deu choro, sabe? Daí foi bem impactante, assim. O pessoal foi lá achando que acho que não conhecia alguns a patrulha ou o trabalho, e quando a gente começou a falar das violências, o que era violência, cada tipo, daí algumas se identificam e daí começa a relatar e pedir ajuda. Isso.
Que coisa, né? Mal começou o programa, 20 minutos de programa já tá naquele impacto, naquela aquele pressão. Clima pesado, assim, pesou, que assim, sempre né? acontece quando a gente chega nos lugares, assim, nunca é coisa boa, tá? Nunca sou bem recebida, assim, passa, a Dayana tá aqui, alguma tragédia aconteceu. Pois é, não. Eu até agora vou fazer uma pergunta aqui, relatar até sobre as crianças ali. Eu vou fazer outra pergunta depois para vocês três, mas lembrei agora. Tem o Cachoeira, que é o coordenador do Papo Responsa da Polícia Civil. E a Polícia Civil usou bastante nosso estúdio aqui no verão para fazer gravações do Papo Responsa para o Estado. E ele relatou para mim, eu imagino que até mais ou menos isso, que eu perguntei para ele qual foi o caso que mais chocou Cachoeira desde que tu está na Polícia Civil. Ele entrou na Polícia Civil e já foi direto para o Papo Responsa. Então ele está há muito tempo nessa área. E uma menina, no meio da palestra dele, como aconteceu com você, saiu da sala e ele foi conversar com ela, com uma colega dele falando. E ele questionou: o que houve? Está se sentindo bem? Disse: não, policial, eu já decidi a minha vida. Eu vou seguir o caminho da minha mãe. Eu vou ser uma menina de 13 anos, vou ser esposa de vagabundo, que ele manda no nosso bairro. Algumas vezes ele me ataca, mas é assim com a minha mãe e eu vou seguir o caminho dela. É aquele exemplo de dentro de casa, né? Que muitas vezes acha normal e não é. Complicado. Mas, enfim, a vocês três, uma pergunta que com certeza vocês três já escutaram e muito. E eu acho que até é difícil de responder e difícil de entender. Por que tanta essa agressividade, secretária Dayana? Um exemplo, final de semana a Guarda Municipal e a Brigada Militar também atenderam casos de violência doméstica em Bé e casos com violência extrema, que até um companheiro, um cara jovem, bateu na esposa jovem de facão no Dia Internacional da Mulher. Tipo, não interessa o dia, mas essa agressividade, por que disso? Tem algum estudo psicológico, psiquiátrico? Até eu conversava com a senhora antes ali, Maria da Penha, 20 anos atrás foi criada esta lei. Até hoje o ex-marido da Maria da Penha ataca ela nas redes sociais. Ele foi indiciado essa semana pela Justiça de Fortaleza. Esse ódio eterno dessa gente, eu digo gente, nem homem, né? Isso é o que é ser mulher, Renato. Porque basicamente, né? E ela imagina, eu não vou dizer feminicídio, porque quando ela sofreu a tentativa de homicídio, não existia a lei do feminicídio, que ela é de 2015, né? Mas foi por 2 oportunidades. E se hoje Maria da Penha está numa cadeira de rodas, é porque o marido dela deixou ela dessa forma. E ela não conseguiu ter a justiça através do sistema penal brasileiro. O governo brasileiro sofreu uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se hoje nós temos uma lei que protege mulheres, não foi porque um político olhou para as mulheres e pensou assim: poxa, mulheres, vocês estão apanhando, vocês estão morrendo. Não foi isso que aconteceu. O nosso país foi condenado internacionalmente a ter uma lei de proteção às mulheres. E depois disso ainda sofreu um questionamento no STF que essa lei violava o princípio da igualdade. Então, até isso aconteceu, né? O caminho que a Lei Maria da Penha sofreu. Então, historicamente, respondendo a tua primeira pergunta, existem estudos sim que demonstram que a violência aumenta durante o final de semana. Tá? E isso a gente lamenta muito porque as delegacias, pelo menos a nossa aqui do Imbé, está fechada, né? Ela funciona somente em horário de expediente, então a nossa demanda ela é direcionada para a DPPA, que fica em Tramandaí, porque ela é 24 horas. Mas não tem um atendimento especializado também disponível. Aliás, nenhuma delegacia do litoral possui, né? Porque nós não temos delegacia especializada da mulher. Só faz o registro e deu. Isso é uma situação que o governo do estado, após a sanção da lei federal que tornou as delegacias especializadas da mulher obrigatoriamente em atendimento de 24 horas, tá? Esse número de delegacias especializadas reduziu. Tá, isso aconteceu porque a Polícia Civil não tem efetivo, e toda aquela história que a gente escuta sempre. Até ontem o governo do estado divulgou uma nova delegacia especializada, mas em Rio Grande, apesar de todos os nossos pedidos aqui para o litoral. Nós vamos chegar nesse assunto. Eu vou tirar a dúvida do pessoal aí que foi falado da delegacia da mulher no litoral norte. Promessa política também. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar. Promessa política.
E tem que ser cumprido. O litoral merece a Delegacia da Mulher, como foi prometido também a Delegacia de Homicídios e até agora nada. Mas o que merece, precisa. Precisa para ontem, urgente, né? Então, por que no final de semana, começa ali por sexta de noite, né, sábado, domingo, as ocorrências de Maria da Penha aumentam? Porque, de fato, as pessoas estão em casa juntas. E domingo, Dia Internacional da Mulher, o que teve, né? Teve a final do Gauchão. Na pandemia foi pior, né? Na pandemia também os índices começaram a aumentar, e também tem estudos que durante os jogos de futebol, por exemplo, principalmente se o time daquele homem perde, ele se torna mais agressivo e ele precisa descontar aquela frustração dele em alguém, e geralmente é na mulher ou muitas vezes na própria criança que está por perto. Então, os números mostram, né? Final de semana as pessoas estão em casa, né? Estão descansando do trabalho. Muitas vezes tem esse jogo de futebol que era para ser lazer, e nem sempre acontece isso. Então, essa é a explicação do porquê os números são maiores final de semana. Mas e esse ódio, né? É difícil de entender, esse ódio permanente que eu digo, como o ex-marido da Maria da Penha. Mas 20 anos se atacando, a gente tem um deputado que é jornalista, que vai pro microfone e diz, né, que Maria da Penha não sofreu violência. Jornalista, tá? E não, eu digo o nome dele. eu não quis dizer, mas todo mundo sabe de que eu tô falando. É político, é um homem público. Não faz averiguação da informação. O que esperar das pessoas que daqui a pouco não têm o acesso à informação que o deputado tem? E até teve um documentário tentando desmentir ela, né? Ele foi proibido de passar, acho que, né? Então, ele teve um documentário que o ex dela... Escreveu livro, eu acho, também, né? Sim. Que falava, e agora foi, pela justiça, ele foi proibido, né? Sim, até essa semana ele foi indiciado pela Justiça de Fortaleza e proibido. E a Justiça até mandou que as redes sociais tirassem todo o conteúdo dele do ar, porque ele prega até hoje que ele é certo. E ela é errada, imagina. Né? Complicado essa situação. Já que a senhora falou da Delegacia da Mulher, e já deixo também aqui para o Moura e pro Viana a importância dessa delegacia em abrir no nosso litoral norte. Uns dizem que vai para Imbé, outros para Tramandaí, mas a importância disso. Importantíssimo, Renato. Toda delegacia especializada é importante, porque, como o próprio nome diz, é um atendimento, é uma estrutura diferenciada. E tem uma demanda alta também no litoral. Né? Exato. Então é todo um serviço que é voltado para aquele crime em específico. Então, até os encaminhamentos que derivam, por exemplo, a partir do momento que a Brigada Militar, a Guarda Municipal encaminha uma vítima até essa delegacia, o encaminhamento das soluções são diferentes do que uma delegacia comum, digamos assim. Uma delegacia de plantão a gente faz analogia, é diferente tu ir no médico clínico geral, te dar o diagnóstico, do que tu ir no médico especialista. O remédio, o tratamento que ele vai te prescrever é completamente diferente. Então, uma vez que nós temos um crescimento desses casos, uma vez que nós temos aqui no litoral uma rede estruturada que consegue fazer o atendimento, seja o atendimento de urgência e emergência, até como mesmo o pós-atendimento, como é o caso da Patrulha Maria da Penha, nós precisamos também de uma delegacia especializada para que nos acompanhe e que a gente consiga dar um melhor atendimento e trazer soluções para essas vítimas. Então é de suma importância que nós tenhamos, aí puxando a brasa para o nosso assado, se for no Imbé, melhor, porque inclusive nós temos estrutura para receber e nós temos vontade, como tu mesmo mencionaste, vontade política, nós temos incentivo do governo municipal para que cedia aqui uma delegacia especializada e que também conceda a ela, assim como auxilia a própria Brigada Militar, a Polícia Civil em outras frentes, para que também seja dada a estrutura e caminhe junto conosco para que a gente possa dar um melhor suporte às vítimas de violência doméstica. Melhor suporte, melhor atendimento até para a segurança pública nesses casos, Bia. E algumas guerras que a gente tem aí, né? Que é a questão disso da delegacia, casa-abrigo, e como a gente vê a cada ano aumentar também
2025 a patrulha atendeu mais de 1.176 mulheres no total em BR Tramandaí. 2025? 2025. Então, assim, ó, sem falar daquelas que... Lembrando que se a patrulha atendeu, essas pessoas tinham medida protetiva, tá? E sem falar as que não vêm do fórum pra gente. Então, assim, já não é uma coisa... Nós já estamos atrasados. Já estamos... É uma guerra... Eu estou há 7 anos na patrulha. É uma guerra a questão desses dois fatos, né? Que a delegacia, em algum lugar, para quem não entende, tem mulher que sofre violência, a ocorrência lá, e ela não tem para onde ir. Né? Então, às vezes, entre a rede... Perdão. Entre a rede... É feito algum jeito, alguma pousada, uma coisa para deixar ela em segurança. E o problema é que aconteceu justamente essa falta de apoio para as mulheres. Eu sempre falei sobre isso, que é o que aconteceu aqui em Imbé, acho que foi o ano passado, no verão, ou no ano retrasado, da Cruz Alta, que ela foi na delegacia, 25, registrou, né, com os vizinhos. E teve que voltar. Pediu uma medida protetiva, voltou para casa, foi morta. Sim. Pelo companheiro. Talvez se existisse esse apoio da casa de abrigo, não teria acontecido essa situação, né? O que falta de verdade além da casa de abrigo? Porque muitas delas, né, secretária, se sujeitam a tudo isso porque tem filhos, não tem uma renda, não tem como alimentar os seus filhos, acabam se sujeitando a esta situação. Eu vejo alguns pontos que porque são... desculpa ele cortando, porque até hoje a gente tem cartão para tudo, né? Para Bolsa Família, para Vale Gás, e não tem uma política de apoio de verdade nesse sentido para elas, até mesmo para... Teu problema é alimento, tu tá com medo, tu tá apanhando, sendo agredido por ele, é alimento, então nós vamos te incluir nesse programa específico para as mulheres de violência, que tu vai ter uma renda em determinado tempo. Sim. Eu vejo alguns pontos que já são meio que pilares, tá? Que se a gente tivesse, melhoraria muito o atendimento. O primeiro, de fato, é a delegacia especializada, como tu mesmo mencionou, foi promessa política do chefe de polícia em agosto de 25 para o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, tá? Eu sou conselheira, ano passado era suplente, esse ano passei a ser titular, e ele prometeu para as conselheiras que o Litoral Norte teria uma delegacia especializada. Por muito tempo nós buscamos que essa delegacia fosse regional, porque os municípios do Litoral Norte, eles são pequenos, né? Não demora muito tempo para transitar, por exemplo, entre Balneário Pinhal e Imbé. Embora, obviamente, quanto mais longe a mulher tenha que se deslocar, isso dificulta o acesso à polícia, né, à segurança pública, e muitas desistem de fazer a ocorrência dessa forma, pelo menos antes de ter a possibilidade de fazer o registro da ocorrência online. Então, como houve essa promessa, e nós tínhamos sempre a batalha para que a delegacia fosse regional, eu ouvi da delegada Nadine, ouvi da delegada Márcia, que hoje está novamente na Secretaria da Mulher, que não era possível que a delegacia fosse regional. Que para o município que essa delegacia fosse, ela vai atender só a demanda daquele município específico. E eu fui atrás, porque eu tinha palavras, né, de delegadas, eu não estava duvidando, mas por que de fato ela não poderia ser regional? Então teria que ter uma mudança na lei, pelo que eu percebi, pelo que eu pude vislumbrar, assim, na lei federal, porque a lei federal fala de município, ela não fala de região. Regional. Isso. Claro, tem a problemática da questão de exigir que seja 24 horas, mas a parte da delegacia seria um passo muito importante. Principalmente por quê? Porque em Imbé nós não temos sala das margaridas. Nós temos um cartório dos vulneráveis, tá? Eu detesto essa expressão, porque há muito tempo atrás o direito considerava a tríade dos vulneráveis mulher, criança e idoso. E aqui no Imbé, o cartório dos vulneráveis atende mulher, criança, idoso e causa animal. Para uma policial específica atender tudo isso sozinha. Em horário comercial, hein? Em horário comercial. Então, quando nós, né, vamos falar do antes da ocorrência, porque muita gente acha, e eu já vi vários comentários em rede social, dizendo que a Secretaria da Mulher atende só depois que a mulher já sofreu a agressão. O que é uma
falta de conhecimento imensa, tá? Nem vou falar do que a gente já mencionou sobre as palestras nas escolas, mas, por exemplo, uma mulher que procura o Centro de Referência da Mulher, que é um equipamento vinculado à Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, e ela quer uma conversa, ela quer um acolhimento, por exemplo, ela está em dúvida se ela vai fazer a denúncia, ou se de fato aquela situação que ela está envolvida é enquadrado como violência doméstica. Nós fizemos esse primeiro acolhimento, seja pela assistente social, seja pela psicóloga, né, pela advogada, que não sou eu. Nós fizemos essa primeira ocorrência e a gente percebe assim, poxa, se essa mulher não tiver um suporte, ela não vai denunciar. E nós sabemos, né, principalmente a gente que está nesse meio, que faz toda a diferença a forma como essa mulher é atendida na delegacia. Se ela for mal atendida, sempre bem atendida, ela vai virar as costas e vai embora. Ela não vai fazer o registro da ocorrência. Então, se essa demanda passar por nós, primeiro, se a gente fizer o acolhimento dessa mulher, a escuta, a gente vai ver que ela precisa desse suporte. Nós faremos o contato com a delegacia, se for em Bé, né? E faremos o relato da situação para a policial do cartório dos vulneráveis, pedindo que essa mulher seja de fato atendida numa sala separada. Porque se ela for atendida no plantão ou ali no meio de todo mundo, porque muitas vezes acontece, a mulher ela não quer relatar o que está acontecendo com ela no meio de todo mundo que está ali, no saguão da polícia, naquele momento. Porque é constrangedor, é uma questão íntima muitas vezes, né? É importante também mencionar que o agressor da violência doméstica é uma pessoa querida para ela. Não é o ladrãozinho lá que furtou, que é muito fácil de odiar. É uma pessoa da família que muitas vezes é simpático na rua, né? E que por muito tempo ela amou aquela pessoa. Então é de fato constrangedor e pode ser humilhante, sim, para ela relatar isso na frente de outras pessoas. E esse trabalho, quando nós fazemos o contato, dá certo. A policial Fernanda Pirillo, que é a responsável pelo cartório dos vulneráveis, ela é excepcional assim no acolhimento. Ela de fato ouve aquela mulher e transmite, né, as orientações. Muitas vezes nem sempre acontece a ocorrência, mas ela diz, não, isso aqui é com um advogado, não, isso é só uma questão civil, né? Ou sim, vamos fazer o registro da ocorrência. E a outra situação que eu ia relatar é que hoje a nossa comarca, ela precisa sim de uma vara especializada de violência doméstica. Nós somos a vara estadual, tá? A comarca a nível de estado que tem mais expedientes de Maria da Penha de todo o Rio Grande do Sul que não tem vara especializada. O que eu quero dizer com isso? Se nós somarmos os expedientes de Maria da Penha, de Imbé, Tramandaí, Balneário Pinhal e Cidreira, é a comarca que tem mais expedientes judiciais, tá? Tramitando no fórum de todo o estado do Rio Grande do Sul que não tem vara especializada. Então eu digo, delegacia, vara especializada e sim, depois que nós temos um pré-ocorrência, que nós temos a delegacia, que nós temos a vara, claro, nós precisamos do acolhimento, que nenhum município do litoral norte possui. E é muito fácil, Renato, a gente ouvir, assim como eu já ouvi de vereador na Câmara de Vereadores aqui, não, vamos nos juntar e trazer uma emenda parlamentar e aí a gente faz uma casa-abrigo. Se fosse fácil assim, já teria sido feita há muito tempo. E com certeza vários municípios teriam uma. O governo do estado, o governador Eduardo Leite, sancionou a lei das casas-abrigos, né? E o deputado, inclusive, se reelegeu como deputado das casas-abrigo. Qual foi o problema? Essa lei diz que deveria ter tantas casas-abrigo fossem necessárias. E aí a gente pensa o quê? Eu acho que no meu município precisa. Mas Tramandaí também precisa. E quando se faz uma lei genérica nesse ponto, ela nunca é regulamentada. Que foi o que aconteceu. A gente tem uma lei dizendo que deveria, né, que o governo do Rio Grande do Sul diz que tem o poder dever de instaurar, implementar casas-abrigo. Ele não fez. Isso diz, se o Ministério Público quisesse, poderia ter entrado com uma ação civil pública contra o Estado para que ele implantasse casas-abrigo.
Também não aconteceu. O Ministério Público também não fez nada. Também não fez, né? Então é o seguinte, terça-feira agora, o governador Eduardo Leite divulgou, né, o Plano Estadual de Política de Enfrentamento à Violência Doméstica, e um dos pilares desse ponto é o edital de abrigamento. Então, pela primeira vez, o governo do Rio Grande do Sul abriu um edital, que vai ser regional, de vagas de abrigamento para mulheres vítimas de violência. Nós aqui no Imbé, no final de 24, nós tínhamos apresentado um projeto, que foi um edital também do Estado, em que nós vencemos um edital de R$95 mil e apresentamos um projeto nesse sentido, para compra de vagas em abrigo. Porque nós temos uma lei estruturada, nós temos o pré-ocorrência, nós temos o durante a ocorrência, mas faltava o pós. Para onde a gente leva essa mulher que não tem para onde ir? Porque só ali na secretaria nós temos 2 carros exclusivos da Secretaria da Mulher. Além disso, vai ter que ter segurança no local, né? Precisa ter segurança, precisa ter profissionais especializados. Porque, com certeza, se são loucos para atacar em casa, imagina quando descobre o paradeiro. Não é simplesmente pegar disso, a vítima e levar para qualquer lugar. Qualquer lugar. E além disso tudo, esse endereço precisa ser sigiloso. E se a gente gasta, por exemplo, 500, 800 mil reais num equipamento desse, e um agressor descobre aonde está, o que a gente faz com esse investimento? Esse sempre foi um questionamento que eu fiz. Tá? Nisso nós conversamos, o prefeito Ike também aceitou, justamente por isso a compra de vagas de organizações da sociedade civil que possuem esse serviço, como a La Salle, por exemplo, que é uma região fora do litoral, mas possui esse serviço. Quando a gente faz a compra da vaga, e aí essa organização tem os profissionais. O nosso trabalho como município é fazer o pré-atendimento, ou durante a ocorrência, e deslocar essa vítima com o boletim de ocorrência até a casa-abrigo. E prestar também o suporte, enfim. Então é algo que a gente espera que vai ser resolvido também agora, graças ao edital do governo do estado. Que não fique só em ano eleitoral também, né? Que aconteça de verdade. O importante também, secretária, é que infelizmente, após o crescimento dos casos, mas o governo do estado se mexeu e foi sancionada essa semana uma série de medidas que visam diminuir, né, o crime de feminicídio, e que também muitas responsabilidades que eram exclusivas do município, o governo do estado passa a ser partícipe, e inclusive a compra, né, o subsídio para compra de vagas em abrigos passa a ser uma delas. Então o governo do estado efetivamente vai passar também, esperamos nós, né, que saia realmente do papel a participar a dividir com o município essa responsabilidade, porque não adianta só dizer que podem ser feitas quantas casas-abrigos necessárias forem, se não indicar de onde vem o recurso, ou não for parceiro para aportar o recurso, porque os municípios, por si só, eles não têm a estrutura suficiente para conseguir abarcar e sustentar essa gama, essa diversidade de serviços. Então precisa de auxílio também para que isso seja executado. Com certeza. Agora, até fazer uma pergunta aqui para o Viana e para o Moura, vocês que são desta área da segurança pública, mandar um abraço para ele também, o vereador Matias, que ele colocou uma indicação na Câmara de Vereadores de Imbé, porque está todo mundo tentando achar uma solução para frear este crime, né? Que parece que às vezes dá a impressão que é incontrolável, né? Mas uma das indicações dele, que foi muito comentado na internet, uns apoiando, outros contra, a indicação dele era quem sabe treinamos estas mulheres e o Estado fornece armamento para elas se defender. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que mais violência não é a solução, né? Então eu acredito que hoje o trabalho que é feito no Imbé, né, de divulgação, que tem a rede, ela pode denunciar, já é um começo. Eu acredito também agora, como foi colocado, que o descumprimento ela pode fazer online,
Então, assim, ó, provavelmente o número de descumprimento vai 10 vezes mais, vai aumentar. Porque igual hoje, aí, só pelo celular ali, que a gente tem um funcional da patrulha, nós estava visitando e as mulheres chamando ali como fazia para fazer o descumprimento online. Daí a gente manda o link, explica mais ou menos. Então, assim, ó, acredito que não seria a solução isso, né? E sim, começar pela educação. Eu acredito igual a Daia que a gente tem que começar pelos pequenos, né? Então, acredito que a educação deveria ter matéria sobre isso na escola desde pequeno. É o que eu acho, né? Sim. Moura. Renato, eu me peguei essa semana, a gente inclusive conversando, e a gente conversa isso já tem algum tempo. A gente se pergunta o que explica o crescimento dos casos. Eu não sei se se a senhora ou os senhores têm essa resposta aqui na mesa. Eu particularmente não tenho. Porque nós passamos por um dos períodos mais difíceis, né, que nós tivemos nos últimos anos, que foi a pandemia. Em que nós tivemos uma escalada dos casos, né, em razão de todo um contexto que nós vivíamos, seja pelo aumento do convívio das famílias, dos casais, das dificuldades financeiras, das incertezas, das doenças que aquele período trouxe, né, do desemprego, enfim, foram várias coisas, vários fatores que culminaram com a doença, digamos assim, o adoecimento da população mental, e isso tivemos várias consequências, dentre elas o aumento de casos de violência doméstica. Então nós pensamos que quando nós passamos aquele período, que nós não teríamos números tão grandes quanto nós estamos tendo agora. Mas os números dos últimos anos, eles se equivalem e ultrapassaram. E aí a gente pergunta o que aconteceu na nossa sociedade para que nós chegássemos no momento em que a gente está. E eu, particularmente, como profissional, como indivíduo, eu não consigo identificar. O que a gente sabe é aquilo que a gente pode fazer enquanto poder público para diminuir, para aumentar nossa rede, para cercar, para fazer a maior proteção dessas vítimas, para reprimir, para prevenir, que é o que nós já falamos, é a ação das forças de segurança, é uma delegacia especializada, é uma rede de proteção, é a oferta de vagas em casas-abrigo, mas é também, principalmente, a educação. Porque hoje nós temos, criado, e por óbvio a gente tem que agir sobre o problema, que ele é imediato. A gente tem que reprimir. Colocar homens de segurança na rua, para fazer o patrulhamento, para fazer o atendimento, para fazer o pós-atendimento. A gente tem que dar segurança para a população. Mas se a gente não tratar a causa e ficar agindo só sobre o efeito, sobre a consequência disso, a gente vai ter cada vez mais investindo em estrutura para reprimir. E só a repressão por si só, ela não resolve o problema. Então, tem que ser levado para dentro das escolas. A gente tem um grande problema, e isso a gente identifica quando a gente vai nas escolas, indo ao encontro da fala do soldado Viana e da secretária Dayana. A gente tem um acesso facilitado à informação, mas a maioria das pessoas não acessa informação de qualidade. Ou seja, muito daquelas adolescentes, daquelas meninas que lá estavam, elas não têm o conhecimento do que é uma violência doméstica. Elas estão passando por situações de violência e elas não têm capacidade de identificar, porque elas não têm a informação. Que acaba identificando e tendo informação durante as palestras, que acaba procurando. E também, aí, né, identifica. Então a gente precisa, esse teu espaço... Opa, está acontecendo em casa e eu não sabia. Esse espaço que tu nos cede hoje, nos convida, é de suma importância, e é uma pena que, infelizmente, ele não é tão difundido, e as pessoas não se atentam tanto ao tema, porque Sim. É de fundamental importância que se apropriem disso. Eu vou dar um exemplo bem rápido, que aconteceu comigo ontem. Eu estava em casa, eu recebi uma ligação de um colega servidor da prefeitura, em que ele me perguntou que providência a amiga da esposa dele deveria tomar, porque ela estava se separando
do companheiro, o companheiro não aceita a separação, passou a mandar mensagens para ela violenta, ligações, fazendo ameaças, indo diversas vezes durante o dia ao local de trabalho dela, que é um estabelecimento comercial, né? E ela não sabia o que fazer. O que para nós é uma situação tão simples, né? Simples não, gente. Sim. Inclusive a gente auxilia, vamos até a delegacia, vamos fazer o registro, mostra as ligações, mostra a mensagem, pede uma medida protetiva de urgência, há respaldo e há indícios que justificam isso. Para nós é algo tão simples, mas para a grande massa da população, essa informação não chega. Uma pergunta que para nós é tão trivial, é tão simples, se chegou até nós essa dúvida, e passaram até ela pedir ajuda, passou por no mínimo ela e mais 2 pessoas, 3 pessoas nesse processo fazer, né? Não sabiam o caminho. Então a gente precisa investir em educação, a gente precisa ir para as escolas, a gente precisa ocupar os espaços para que a informação seja difundida, as pessoas se instruam e também a sociedade como um todo nos auxilie a coibir esse tipo de delito. E às vezes, Renato, assusta os casos dos adolescentes. Vou dar um exemplo que a gente atendeu. O rapaz bateu na moça porque ela tinha derrubado o controle dele do Play 5, a namorada. Até que ponto chega, né? Então o pessoal adolescente ali é uns casos meio que assusta pela futilidade no sentido da razão, da motivação. Da motivação deles, né? Então pensa, tu derrubou um controle, né? Então e tu conversa e eles acham que tá, como a gente tem visto também crescer na internet os grupos de ódio contra a mulher, né? Mesmo com tudo isso tá aumentando, né? Que é aquele caso lá dos meninos lá, né? Então assim tem aumentado essa parte da questão do ódio, né? Aqueles que acham que tá certo fazer isso. Tanto que eu só queria complementar, desculpa, Renato, a fala do Viana nesse sentido. E para os pais que estão nos assistindo, assim, também não encararem isso que eu vou falar como uma violação à privacidade, tá? Mas se puderem, deem uma olhada no WhatsApp dos seus filhos e filhas, tá? Porque eu acredito que todos eles tenham um grupo com colegas de escola e muita coisa acaba acontecendo nesses grupos, tá? De ofensas pessoais, assim, em que aquela criança, aquele adolescente, ele vai tendo a saúde mental completamente comprometida até chegar na automutilação, muitas vezes, né, que é algo que a escola acaba enfrentando. E muitas pessoas acham que não acontece isso aqui, né? Muitas pessoas acham que não acontece aqui. E eu costumo dizer... Em Bé e Tramandaí acontece, gente. Eu costumo dizer que todos os exemplos que nós damos em palestras, tá? A gente não está falando de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, a gente está falando de Imbé. Quando a gente fala que, sabe aquela história da pizza, que uma mulher fingiu que estava ligando para pedir ajuda? Aconteceu no Imbé. Situações em que a gente atende, em que nós temos que interferir para sair uma medida protetiva de uma moça contra o próprio pai, porque o pai estava desmanchando a moça na porrada, sabe? A gente já teve que interferir, a gente já teve que tentar auxiliar, inclusive em transferência de escola. Então isso acontece no dia a dia, não são só números, sabe? A gente não está falando só de mulheres de 30, 40 anos, de senhoras, tá? Que eu já fiz palestra e fui acompanhada, inclusive, pelo Soldado Viana e pelo Moura no programa Saber a Idade, tá? Em que senhoras que estavam nos ouvindo saíram de lá chorando porque entenderam que sofreram violência a vida toda. E o que é o sofrimento em silêncio, e não né, tinham das essa informação. Nós temos alunas hoje na Saber a Idade que conseguiram se desvencilhar da violência porque ficaram viúvas. Porque são da época que casamento era para a vida toda. Sim. Vou ler alguns comentários aqui antes que eu apanhe do pessoal. A gente está quase 1 hora no ar, eu não li nenhum comentário ainda. O pessoal vai enlouquecer comigo. A Fabiana Linhati, sou contra o armamento da vítima. Segurança é competência da segurança. O Litoral Norte precisa urgente de delegacia e vara de justiça especializada. Tem um comentário aqui.
Aqui a Diene também dando os parabéns para a secretária Dayana, para o Viana e para o guarda Moura. Essa união de vocês é sentida por nós da comunidade. Samanta, já vi a secretária pagar do próprio bolso diária para proteger uma mulher. Acontece muito, secretária. Eu sei que essa é um negócio de falar, mas... Acontece, inclusive eu já liguei para ela de noite pedindo auxílio, Tem um madrugada, caso, e me ajudou. tem um caso, já aconteceu. Renato, Já se tu aconteceu. deixar eu falar aí. Claro, à vontade. A gente, como patrulha, recebeu a denúncia, né? A gente chegou no local, a mãe e a filha estavam comendo arroz, aquele para cachorro. Sério isso? O rapaz que conversou com essa moça aí, que a iludiu, era casado, não contou pra ela, trouxe ela pro Imbé, pra um bairro isolado, que na volta os vizinhos conheciam ele, tá? Tirou o celular dela, em contato com a família, e ameaçou que os vizinhos, então ela não saía daquilo. Só que ela conseguiu falar com uma mulher de outra rua, que essa denunciou, a gente chegou lá, ela estava ainda mais, era em junho, eu acho, sem luz, há uma semana, né? Então na hora já liguei pra Dai ali, e assim, ó, de noite a moça já estava em Guaíba, pela correria da Daia, né, da assistência social. A gente girou lanche na hora pra criança e pra ela, foi conseguido o caminhão para levar a mudança dela. Então, assim, para ver quem está assistindo que funciona a rede. Então, de noite ela estava em Guaíba, em segurança, o pessoal da... Ela da não guarda... era do litoral, não era do litoral, era do Guaíba, né? A internet também, né, secretária? Acredito raro, em mas tudo acontece sonho, muito, né? Então, Acredito tudo em sonho de fada também na internet, né? Aí se muda para uma cidade sem conhecer o indivíduo, acaba acontecendo isso aí. então assim, é um caso que para mim, nesses 7 anos, chocou, por a criança ver nós e ver uma esperança, né? Então a gente girou ali, foi conseguido com a assistência social também uma cesta básica, a guarda escoltou ela junto com um caminhão lá, né? Então foi todo dado esse amparo, e de noite, no mesmo dia, ela estava lá, em segurança com a família dela, né? Agora o pessoal acha que também, né? Já presenciei com a guarda municipal, mas eu já soube de relatos que aconteceu com a brigada também. São tão loucos, que é a palavra certa para usar, e sem vergonhas, né? Que muitas das ocorrências de atendimento de Maria da Penha, quando vai uma guarda feminina, eles miram ela para atacar a guarda municipal e a policial militar da brigada militar durante a ocorrência. Já aconteceu várias vezes, né, amor? Infelizmente, sim. E não é só em caso de violência doméstica. Normalmente esse é outro crime, né? Mas qualquer eles vão outro direto na mulher já rotineiro, né? Achando que é um ponto mais vulnerável, né? E muito antes pelo contrário. Até porque uma policial, né, uma guarda municipal do sexo feminino, se está dentro da corporação, ela tem treinamento, foi preparada para aquilo, tem muitas condições. Para ver que a covardia eles vão direto. Mas elas, né? É importante também, já que tu citou, Renato, esse ponto, e é importantíssimo a gente fazer esse link, esse gancho. O Viana trabalha com a policial feminina, junto com ele na Patrulha Maria da Penha, e como ele mesmo citou, e nós temos, né, nossos agentes femininos dentro da Guarda Municipal, inclusive uma delas, hoje a nossa corregedora Camila, né, que trabalha conosco, realiza palestras, mas todas as agentes do sexo feminino, elas são de suma importância nos casos de violência doméstica, porque quando a vítima ela visualiza uma policial, uma guarda municipal do sexo feminino ali, pronta para dar o suporte, e isso abre portas, traz confiança para a vítima, para conversar, para traz conforto para ela. Então faz toda a diferença quando a gente tem um agente do sexo feminino para dar esse atendimento àquela mulher vítima. Até porque ela vê a segurança naquela policial e também se vê no lugar dela, né? No sentido de, poxa, tem uma policial ali, tem uma guarda municipal naquela posição, eu também posso estar lá. Então se estabelece, na grande maioria das vezes, já um elo de conexão, de confiança, de conforto, e facilitem muito para que a gente possa, como rede,
dar o devido suporte e fazer os encaminhamentos corretos, porque não é uma situação fácil. Como a secretária falou, como a Viana falou, quando a mulher vai fazer a denúncia, ela denuncia aquele com que ela conviveu por vários anos. Aqueles por quem ela é muitas vezes apaixonada, ou ainda na impossibilidade, como nós mesmos citamos, da rede não ter uma casa-abrigo, aquele da qual ela depende financeiramente. Os filhos. Então não é uma situação fácil. Não raras as vezes a gente chega na delegacia e a mulher, ao longo do caminho ou lá no local, ela desiste de fazer a representação contra o agressor, motivada por um desses diversos ou vários desses diversos motivos, os quais eu acabei de citar. Mas aí, por essa situação dela desistir, não se acontece nada, ou pelo próprio relato e acompanhamento da Brigada Militar ou da Guarda Municipal pode-se seguir adiante? Não pode. Legalmente, Renato, a ação de violência contra a mulher, ela só se torna incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima representar, se nós, agentes de segurança pública, presenciarmos o fato. A agressão. Presenciarmos o fato. Já aconteceu comigo, inclusive, quando eu estava, né, como inspetor operacional. Nós pegamos numa madrugada, né, fomos denunciados em que um homem e uma mulher estariam dirigindo, embriagados, e que estariam brigando. Então nós flagramos no momento em que a gente fez a abordagem, nós abordamos, eles desceram do veículo e nós flagramos, a equipe flagrou o homem agredindo a mulher. Aí sim, chegou na delegacia, naquele caso, a mulher desistiu da representação. Mas a delegada, muito astuta, perguntou: vocês presenciaram a agressão? Perguntou para eu e o meu dupla na época. Nós presenciamos a agressão, se deu de tal forma, ele desferiu socos contra ela, tinha o laudo médico, né? E aí, nesse caso em específico, né, essa ação se tornou incondicionada, ou seja, independente da vontade, da decisão dela. Mas se nós não flagrarmos, aí ela precisa estar disposta a realizar a representação. Aí aumenta o risco. Teve uma né? outra situação que vocês presenciaram também, que um agressor usou o bebê de escudo, né? Quando vocês Essa eu lembro dessa ocorrência aí. Eu lembro dessa ocorrência. Que os guardas municipais estavam até na janela, um na porta e um na janela, tentando convencer ele a abrir a porta, e ele com o bebê no colo e uma faca na mão. Lembra disso? Sim. E uma faca na mão, fazendo de escudo, mandando os guardas ir embora. Sim. Momento tenso. Extremamente tenso. Mas que acabou com ele preso, né, na época. Sim. Aí é o ponto que eles chegam, né? Usar o próprio filho, bebê de colo, para usar como escudo. Gabriela Miranda, Dayana, Brigada Militar, Guarda Municipal, gigantes, fazendo um trabalho incrível pela segurança das nossas mulheres. Parabéns a todos vocês. Parabéns à secretária Dayana. Pamela Moraes comenta: demais autoridades na mesa pelo trabalho, apoio, acolhimento e proteção das mulheres. Ela deixa o reconhecimento especial para a Guarda Municipal e a Patrulha Maria da Penha, que atua com dedicação. E aqui vários comentários dando os parabéns para os três, para o trabalho dos três. Antes da gente partir para o encerramento, um projeto que na verdade já acontece com a Brigada Militar, né? Mas eu sei que a Imbé foi contemplado pelo Ministério da Justiça. Mesmo monitoramento pela Guarda Municipal. Como é que está esse projeto, secretário? E Moura? Tem informações? Esse projeto está em fase de licitação, Renato. É a informação que eu tive. Está em fase de licitação. Nós fomos... É sempre importante a gente lembrar, porque é um projeto que ele nos traz, né, muito orgulho, porque foi um projeto que nós realizamos aqui dentro do município, numa concorrência a nível federal. Então nós ficamos entre as 20 melhores propostas de todo o Brasil, no edital do Ministério da Justiça. E o único do Rio Grande do Sul. E o único do Rio Grande do Sul. Você vai ser tornozeleira contemplado. Não. Como é que vai funcionar? Na verdade, Renato, se a gente temos tempo. Tranquilo. Esse projeto,
ele foi pensado, né, em conjunto lá dentro da nossa secretaria. Na época, inclusive, foi uma provocação minha, porque eu estava justamente assistindo a reportagem que, na época, a Brigada Militar, né, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, começou a fazer, né, projetar e licitar a compra das tornozeleiras. Para os agressores. Para os agressores. Mas a gente, né, secretário, conversou, a gente sabia que esse processo ia ser demorado e que para chegar no litoral ia demorar ainda mais e que ele não ia ser tão capilarizado, principalmente por dificuldade de recurso. A gente sabe a dificuldade que o Estado tem fazer com que isso chegue em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então a gente pensou, vamos pensar numa alternativa mais fácil, mais viável e um pouquinho mais barata economicamente, em que a gente não dependa única e exclusivamente do Estado. Então a gente se pensou num botão de pânico instalado no celular da vítima. Ou seja, como se fosse um aplicativo. Isso. Como se fosse um aplicativo. Como se fosse um aplicativo. Então, ela aciona e dispara direto na guarda municipal. Ele é um aplicativo que a gente instala no celular da vítima, sim, aquela que teve medida protetiva deferida. Esse aplicativo, a partir do momento que a vítima se sente insegura, independente de onde ela esteja na sua casa, esteja em local público, na rua, no seu local de trabalho, local de estudo, ela vai acionar aquele botão, identifica a localização dela. aguarda, essa localização já é referenciada, dispara um alerta no nosso centro de operações e o operador despacha a viatura mais próxima, sim, do local para fazer o atendimento. Então essa foi uma alternativa, né, que nós pensamos para vir também a ser uma alternativa e complementar aquilo que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo, mas quem sabe também auxiliar nesse processo algo mais barato economicamente, né, com que a gente desenvolveu esse programa. Ele foi funcionasse a nível de município. Foi muito bem aceito pelo Ministério da Justiça, inclusive a gente foi bastante elogiado pela ideia, fomos contemplados e agora nós estamos, né, tá em licitação, né, para ampla concorrência, para que a empresa seja contratada para fazer propriamente o desenvolvimento desse aplicativo e a gente possa começar a operar ele. Viana, da Brigada Militar seria o mesmo a tornozeleira que hoje usa os condenados, só que separado para a situação dos agressores. Isso, tem algumas... Já funciona aqui? Já funciona, Tramandaí, a gente atende 2 atendidas ali que tem tornozeleira, né? Então, se ele chegar perto, tem um alarme, é acionado já a brigada para estar no local, né? E no Imbé, das atendidas nossas, não tem ninguém, mas não que não esteja mulher, porque ela pode vir ter esse programa, mas vir de Porto Alegre para cá para passear. Então a gente não tem esse acesso aí, mas tem dado certo, né? Então eu acredito que é difícil tu colocar em todas as mulheres que tem medida, porque é um número gigante, né? Não tem como, né? Acho meio impossível, né? Mas como tem feito, tem dado certo, né? Como também é o trabalho da patrulha que tem dado resultados, né? Nós estamos aí vamos fechar 7 anos e meio, né? Das atendidas, nenhuma sofreu feminicídio ou algo assim grave, né? Vocês fazem um acompanhamento permanente também, né? Que eu vejo seguindo vocês na rua, fazendo visitas. Isso, na realidade, assim, a gente recebe a medida do fórum e faz o acompanhamento dessa mulher. Então, assim, a primeira visita, às vezes a gente fica 2 horas conversando com ela, vendo o que ela precisa. Se ela precisa de um apoio psicológico, a gente encaminha lá para a secretaria. Se ela alguma dúvida jurídica também, né? Então tem dado certo. Tem exemplo, hoje a gente tem nosso funcional, como eu falei, então a gente tem as nossas visitas, mas ali por dia a colega está toda hora respondendo alguma mulher, né? Então quem precisar é só ligar para o 190 e pedir o contato da patrulha, caso não consiga, né? E se precisar que a gente vai conversar, a gente vai. A gente tem tanto a guarda como a brigada ali, o Poloche, eles estão na ponta da lança lá, eles atendem a ocorrência, né? Nós, como patrulha, é o pós, para dar mais um suporte em conversar. Por Sim. Isso que vai, como o Moura falou, a colega
feminina, porque acontece, muitas vezes é uma violência sexual, né? Eu acho que ela se sente mais à vontade, né, em se Isso. abrir de todo o problema real com a policial, né, a guarda municipal e policial militar mulher, bem mais tranquilo para elas, né? Esse trabalho que o Viana estava mencionando sobre receber as ocorrências, nós também, assim que por exemplo, a mulher foi na delegacia e vamos pensar que funcionou tudo certinho, né? Que a polícia ofereceu o formulário nacional de risco para a vítima preencher, que é uma opção da vítima preencher ou não, mas vamos dizer que ela ofereceu. E daí lá, em dado momento, ela disse que queria representar e queria medida protetiva. O expediente foi para o fórum e o juiz analisou e veio o deferimento da medida protetiva. Quando isso acontece, um e-mail é disparado via sistema EPROC para a Patrulha Maria da Penha e para nós ali na Secretaria da Mulher, com o boletim de ocorrência, com os dados daquela mulher e também com a decisão judicial que defere a medida protetiva. Então, tanto a Patrulha Maria da Penha quanto nós ali na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos fazemos o contato com aquela mulher para ver se ela está precisando de alguma coisa. Muitas vezes ela não quer uma visita, mas ela quer um encaminhamento para um acolhimento psicológico, ou ela vai dizer que ela não precisa ser acompanhada, como já aconteceu, assim como a gente já fez contatos com algumas mulheres e elas nos retornaram dizendo que a gente tinha feito contato com o número errado. A gente entende, né, que é uma pessoa que daqui a pouco não quer falar sobre o que aconteceu. Então é importante que a pessoa saiba que existe esse acompanhamento também pós-ocorrência pela secretaria. E também sobre as tornozeleiras, o governador Eduardo Leite mencionou ontem a compra de mais 3.000 tornozeleiras. Eu, né, no mundo ideal, vamos dizer assim, eu entendo que seria bem interessante que todo o agressor usasse a tornozeleira, tá? Mas a gente sabe que diante dos números isso é bem complicado. Aí vai ter que trazer as 3.000 só para o litoral, né? Porque Pois é. Mas ao mesmo tempo... Né? Hoje, Renato, a gente sabe que as tornozeleiras elas estão subutilizadas. Sim. Elas existem, mas não há decisão judicial determinando que elas sejam utilizadas. Por quê? Porque daqui a pouco faltou uma análise do boletim de ocorrência, faltou talvez um indicativo ali, porque o delegado de polícia ele pode sinalizar o uso da ocorrência. Faltou a DEAN. Faltou ali, e o juiz que vai analisar não proferir daqui a pouco uma decisão padronizada. Esse processo da delegacia até chegar em vocês, Brigada Militar, Secretaria e a Guarda... Ele é sigiloso, a gente não tem acesso. Tá, mas até chegar esse aviso, esse e-mail para vocês, ele é rápido ou... Ele é muito rápido. O deferimento da medida protetiva, ele é em no máximo 48 horas. Mas ele costuma ser... Às vezes pode ser tarde também, né? Mas nunca dá as 48 horas, né? Muitas vezes é dentro do mesmo dia. Sim. E dependendo da gravidade, assim, a pessoa foi lá, registrou de manhã, de tarde ela já está com a medida protetiva deferida. Já aconteceu, tá? E assim como já aconteceu situações que a mulher teve a medida protetiva indeferida, tá? Nós vimos o boletim de ocorrência, a pessoa veio até nós fizemos o contato com o Ministério Público, falamos com o promotor, na época o Dr. Rodrigo, e ele disse, olha, é uma pessoa que a gente está acompanhando, inclusive ela está solicitando abrigo, nós entendemos que essa decisão judicial deveria ser reconsiderada. O Ministério Público intercedeu e o juiz reconsiderou e saiu uma decisão judicial deferida. Assim como já aconteceu também que por uma interferência nossa via secretaria, uma vítima que todos nós atendemos, teve o pedido da tornozeleira eletrônica deferida, através de relatórios nossos de atendimento, porque passou pela delegacia, passou pelo judiciário e não tinha sido determinado o uso da tornozeleira. Então a gente fez um relato falando do perigo da situação, né, sinalizando, olha, juiz, eu estou dizendo que pode acontecer um feminicídio, assim, e daí o juiz determinou o uso da tornozeleira. E para quem não entende, assim, ó, quando a gente faz a visita, e é um caso, não que todos os casos não sejam graves, mas é um caso assim especial, é feito um relatório da patrulha e automaticamente colocado no processo mandado para o judiciário.
Então, como a Daya falou, em casos assim, a gente, tanto ela como nós, a gente manda um relatório dizendo, essa mulher tá com, a gente escreve, com perigo de feminicídio, para ver se... A gente avisou. Agora, se ele não reconsiderar... Renato, eu acho que é importante também, e eu peço auxílio da secretária e do Viana, a gente desmistificar de que a medida protetiva ela não tem efetividade, porque a gente ouve muito, não, mas a medida protetiva ela não resolve, ela não adianta, porque o homem, se ele quiser matar, ele vai matar. Até mesmo eles mesmos falam muito isso. Né? Não, mas ela ajuda, tanto que os casos de feminicídio, apenas a 12% das mulheres que sofreram feminicídio não possuíam medida protetiva. Quer dizer, não solicitaram, né, a medida protetiva. Então, para a gente ver a importância, né, porque a medida protetiva, a partir do momento que o homem se aproximou, ele quebrou aquela barreira, ele não necessariamente precisa entrar em contato ou efetivar a agressão, seja ela de que natureza for. Então, seja o vizinho, até ela mesmo próximo, viu a aproximação, ele quebrou aquela medida, ele vai ser recolhido, vai ser detido e vai ser preso. Vai ter, não tem negociação quando a medida protetiva é quebrada, ele vai ser preso. Tem todas as razões. Então, porque os últimos feminicídios que aconteceram, pelo menos a metade deste ano já, não tinha nenhuma medida protetiva. Sim. As mulheres não procuraram polícia, não procuraram ninguém. Então, ela por si só vai resolver? Não vai. Mas ela vai ajudar e muito alerta, e os números, segurança pública. E os números estão aí para provar que sim, ela é importante e é efetiva. Então é importantíssimo a gente também usar esse espaço para alertar nossa comunidade e combater essa desinformação, porque às vezes a vítima ela é desincentivada, né? Ou muitas vezes até pelo próprio agressor. Não vai lá, não adianta tu ir lá, não adianta tu registrar, não adianta pedir medida protetiva, porque eu vou quebrar, eu vou te matar, eu vou fazer. Voltar e eu vou não, te pegar. Sim. Mas e nós, enquanto força de segurança, a gente está atento em relação a isso e não tem conversa. Quebrou a medida protetiva, se nos chamar, a gente vai lá e vai recolher e vai levar a apreciação. Moura tá coberto de razão. O Viana passou os números. Sim. Todas aquelas mulheres que ele passou tinham medida protetiva, nenhuma foi vítima de feminicídio. E para completar, o Moura, olha o que acontece para entender. Ela pediu a medida. O oficial vai notificar ele. Então ele já sabe. Daí ele já fica assim. Daí o que acontece? O patrulhamento na guarda naquele bairro da brigada, e daí vai ver, um vizinho vai dizer, a viatura da brigada lá da patrulha tá indo na casa dela. Alguém vai, sempre falam pra eles, entendeu? Então começa, já inibe, entendeu? Então assim, faz diferença, igual o Moura falou, né? Então não é uma coisa assim que como o Moura falou, muitas mulheres falam assim, mas não serve para nada. Serve sim, e tem efeito, entendeu? Sim. A grande maioria das mulheres que foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul não tinham sequer ocorrência policial, Sim. que dirá medida protetiva. E um caso que foi bem emblemático, que foi bem conhecido, porque foi de uma ex-vereadora, né, que era diretora da Secretaria de Esporte do Estado. Verdade. Ela sequer se considerava que estava em perigo, porque ela foi morta e o criminoso se suicidou, foi marido dela por mais de 20 anos. Então, a gente também precisa que as mulheres abram os olhos para, de fato, entenderem que estão, sim, em perigo. E procurar as forças de segurança e procurar um acolhimento pode fazer toda a diferença para ela se manter viva ou não. E, na realidade, a gente viu a questão dos casos, a gente vê assim, os pontos fortes, né? Que eles voltam a incomodar na separação, e daí às vezes passa assim, tem atendidas que passou 1 ano. E daí quando ela começa um novo relacionamento, eles voltam. É um gatilho. É um gatilho para eles. Eles podem... Tem várias... Quando vê ela com outro companheiro... Tem várias agressoras que já são casados em outro relacionamento, e vê elas com um namorado, parece que... Isso aconteceu no Balneário Pinhal faz uns 15 dias. A gente até noticiou aqui no Portal Correio de Imbé. Ela estava com o atual companheiro, levando os filhos dela, vivendo a vida tranquila dela com um novo companheiro. Na creche, com o atual companheiro, levando as crianças.
E lá na frente apareceu o ex que viu pela primeira vez ela com ele na rua e tentou esfaquear os dois. Então, a gente, assim, 2020... E não aconteceu o pior, porque naquele momento estava passando uma viatura da Polícia Civil com um policial militar e sacou a arma e mandou ele se entregar, deitar no chão. Que poderia ter acontecido ali até um duplo homicídio nesse caso. Não aconteceu o pior porque, graças a Deus, né, vamos dizer assim, passou no exato momento da agressão uma viatura da Polícia Civil. Até a gente, quando às vezes chega um tempo que ela renova, então vai fechar um ano, elas chegam, eu acho que não precisa mais acompanhamento, né, porque tá tranquilo. Daí a gente sempre nas conversas pergunta, tá com um novo relacionamento? Elas dizem não. Daí a gente, não, vamos manter até o fim da medida. Sim. Mas é assim, ó, ela começou, pode estar lá no final, ele começa a incomodar ela de novo. No caso do relacionamento, dos ciúmes, essa coisa ele de pode, posse. ela não. É. Ele pode e ela não. Mas, gente, partindo aí para o final do programa, o pessoal que pôde assistir, acompanhar até agora o programa, Panorama, e vai assistir depois, compartilhe esse programa, que olha, muita informação. E vocês viram, né, que Tramandaí Imbé está muito bem servido de proteção aqui contra a violência na mulher. Mas, partindo para o encerramento, vou deixar um tempo aí para vocês, cada um colocar as suas considerações finais, mas eu quero deixar bem claro uma situação também, que até a secretária Daiana pode me ajudar. Gente, violência contra a mulher, Maria da Penha, não é somente agressão física, né, secretária? Não é só quando fere o corpo da mulher, não é só quando machuca ela, quando bate nela, é muito mais do que isso, né? É muito importante espaços como esse, Renato, para a gente desmistificar, né, a questão da violência. Porque, na verdade, a violência física ela costuma ser o final, né? Até chegar na violência física, né? Muita coisa aconteceu. Iniciou lá numa violência psicológica, talvez uma violência patrimonial, se é uma vítima que tem renda, que tem bens. Alimentar com arroz de cachorro? Pois é. Pode passar por uma questão de violência moral, né? Ali os crimes contra a honra, da questão de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação. Uma violência sexual, né, que a gente fala muito também para os adolescentes nas escolas sobre consentimento, que a gente precisa ensinar os homens sobre consentimento. É impressionante, assim. Às vezes eu tenho a impressão que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Quanto mais a gente fala, mais precisa falar, porque as coisas elas não avançam. Essa semana aconteceu a ocorrência aquela com a Guarda Municipal. Um homem atacou uma adolescente de 17 anos na parada de ônibus e queria ela abraçar, beijar, como se fosse um companheiro. Não é, amor? Exatamente. E a guarda passou na hora e prendeu ele. E graças a Deus ao delegado deu prisão em flagrante para ele estar lá agora no modulado. A gente teve o caso da adolescente, essa de 20 anos, que o cara frequentava a academia, daí aqui não foi no nosso estado, né? Frequentava a mesma academia que ela, pediu ela em namoro, ela disse não, ele invadiu a casa dela e deu 15 facadas no rosto, né? Louco, né? E por sorte a mãe chegou e ela não morreu, né? Por muita sorte. Mas, enfim, até chegar na violência física, muita coisa acontece. E depois da violência física, o feminicídio é a violência máxima, é o exemplo da violência máxima de gênero, da morte da mulher por ser mulher. E é importante mencionar aqui para quem está nos escutando que, às vezes, uma vítima pode demorar até 10 anos para se reconhecer como vítima de violência por estar num relacionamento abusivo, né? Ela não entende que aquele relacionamento é doente. Para ela é normal, por tudo que a gente já mencionou aqui. Então, para quem está nos escutando, que está passando por algo que a gente mencionou aqui, ou por alguém, né, que seja vizinho, algum parente, ou uma amiga, uma mulher que alguém que está nos assistindo se importa, por favor, assim, ó, tão importante quanto entender do que a gente está falando é saber como pedir ajuda. Então eu digo aqui, olha, para casos iminentes, né, risco de morte, não acionem o 180 do governo federal, que é para informações, não acionem o Disque 100, porque essas informações vêm por e-mail, isso demora, né? Acionem para casos iminentes de risco de vida, 153 e o 190 da
153 da Guarda, o 190 da Brigada Militar, porque isso pode fazer a diferença entre salvar a vida de uma pessoa ou não. Gente, agradeço demais mesmo aí a participação de vocês. Eu acho que foi um programa muito bom, muito informativo. Por isso que eu insisto para o pessoal compartilhar muito. Não é por visualizações aqui, eu tenho certeza que esse programa, essas informações através do Viana, do Moura e da secretária Daiana vai chegar em mulheres que, como o próprio Moura falou, não tinham nem noção de que poderia fazer. Para quem pedir socorro, para quem pedir ajuda, o que eu faço, para onde eu vou correr para sair dessa situação. É por esse motivo que eu peço compartilhamento de vocês. Agradeço vocês três demais, mas eu quero deixar aqui um recado, um tempo para cada um de vocês passar um recado para essas pessoas que vão nos assistir em algum momento, que precisam deste apoio, dessa ajuda. Viana. Obrigado pela oportunidade, Renato, de falar um tema tão importante. O que eu tenho para dizer assim, denuncie, né, que eu falo nas palestras, denuncie, tanto na 153 da Guarda, o 190, quem atende o telefone é pessoas capacitadas. Então assim, tá com medo, não sei se aquilo é uma violência, denuncia, que tanto os radiooperadores vão passar para as guarnições para ver o que acontece. É sigilo garantido também, né? Isso, então não precisa nem se identificar. Não precisa ter medo, né? Porque muitas vezes a tua denúncia vai salvar uma vida. E hoje o pessoal tinha acreditado de lá com o casal não se meter, né? Não meter a colher. Mas hoje é quebrado isso, né? Então muitos dos casos que é grave, a gente vai por causa de denúncia. A mulher não tem força para denunciar, às vezes não consegue, não tem nem posse do celular. Às vezes tem cárcere privado, né? Como a gente tem várias atendidas que o celular dela, quem tem a senha é ele, e ela só usa quando ele deixa. Sim. Então por isso tem que denunciar. É o que eu deixo hoje, isso, denuncie. Moura. Obrigado, Renato. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E agradeço também a companhia, nossa secretária Daiana, do meu amigo soldado Viana. É importantíssimo esse nosso trabalho em conjunto, inclusive premiado já, né, secretário? A gente falou de tanta coisa, a gente não citou, né, que esse é a nossa rede de acolhimento, é uma rede premiada. Agora no encerramento eu levantei e ela fala do nosso prêmio. Mas colocar mais uma vez, Renato, a Guarda Municipal de Imbé à disposição da comunidade. Como o Viana bem falou, briga de marido e mulher se mete a colher, sim. O crime de violência doméstica é um crime que ele é muito difícil de ser flagrado, porque na grande maioria das vezes ele acontece entre quatro paredes. Na massiva maioria das vezes o crime ele é cometido pelo companheiro ou pelo ex-companheiro da vítima. Então, se nós não tivermos um canal de denúncia, se a comunidade não nos auxiliar, muitas das vezes aquela vítima ela não vai conseguir se desvencilhar daquela situação. Ou até mesmo quem está agora nos assistindo, nos ouvindo, que sabe de um caso, né, de uma conhecida, de um amigo que talvez, de uma amiga que talvez carece da informação, dos caminhos, né, da forma correta de como proceder, que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje seja esclarecedor, né? A título de exemplo, Renato, nós tivemos inclusive, corroborando com o que o Viana disse, do preparo dos nossos agentes em atendimento, nós já fizemos prisões, tiramos vítimas da situação de violência em que ela ligava para a Guarda Municipal e pediu um Uber ou pediu uma pizza. Aí vai o Tino também, do Guarda Municipal. O Tino e entrar na conversa dela e pegar as respostas. Do agente de segurança, ele, não é um engano. Sim. Ela está usando um código para nos solicitar ajuda. Então esse é um dos diversos exemplos em que nós já conseguimos, né, fazer a prisão do agressor, tirar a vítima daquela condição através, né, do mínimo sinal de que algo estava errado, e ela conseguiu nos passar aquilo e a gente chegar até o local onde ela estava e tirar ela daquela condição. Então que a comunidade conte conosco, conte com a Guarda Municipal, conte com a Brigada Militar, conte
com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, com toda a nossa estrutura pública, porque esse é um assunto que é muito caro, é muito importante para nós, e a gente está cada vez mais buscando estratégia, desenvolvendo trabalho em parceria, para que eu espero que o Estado melhore os seus índices, mas que nós consigamos ser uma exceção, sigamos sendo uma exceção dentro do Estado e indo na contramão de tudo aquilo que acontece dentro do nosso Estado e dentro do nosso país. Obrigado, Moura, novamente. Secretária Dayana. Achei que eu já tinha me encerrado. Não, mas a última... comecei o programa com a mulher, agora estou encerrando com a secretária Dayana. Justíssimo, justíssimo. Não pode, né? Tá certo. Justíssimo. Tem que encerrar com a cota. Tá bom. Com a cota não. Bom, complementando o que o secretário Moura mencionou, a nossa rede ela foi premiada assim, em 2023 como o melhor projeto de direitos humanos de todo o Rio Grande do Sul, no Boas Práticas da FAMURS, né? Olha. Então, nós temos a nossa rede regulamentada por decreto, nós temos um CRM regulamentado por decreto, e aqui vocês estão enxergando 3 pessoas, né? Estão enxergando um representante da Brigada pela Patrulha Maria da Penha, estão enxergando o secretário Moura, comandante da Guarda, inspetor, enfim, e estão me enxergando como secretária. Mas eu quero fazer um agradecimento aos demais colegas da gestão municipal, porque várias vezes começou uma ocorrência na guarda e a gente teve que solicitar encaminhamentos para a saúde, para o desenvolvimento social através de cesto básico. A gente teve que solicitar um caminhão da Secretaria de Obras para auxiliar numa mudança, porque um carro não era suficiente. Então as pessoas não sabem que esse trabalho é feito. Quando a gente atende uma ocorrência de violência doméstica, a gente não manda uma mulher embora. Sim. A gente não coloca ela no ônibus toda machucada. A gente já deslocou, inclusive, famílias inteiras, a mulher, as 2 crianças e a sogra, porque o cara estava ameaçando matar, inclusive, a própria mãe. Então, foi os 2 carros da secretaria em deslocamento para a gente garantir a integridade física de toda aquela família. Tá? E muitas vezes, aproveitando o finalzinho, esses acompanhamentos, gente, eu já vi um guarda da Guarda Municipal ser convocado e acompanhar até o destino no mesmo veículo, porque os caras são tão loucos que é capaz de atacar no meio do caminho. Eu já fui, inclusive, acompanhado em deslocamento com vítima de violência pela Guarda Municipal, para fora do município, né? E isso são coisas que marcam, assim, é difícil a gente tratar há tanto tempo de temas tão pesados, que não são números, são vidas de pessoas. Então eu reforço, assim, para quem estiver nos escutando, que conhece alguém que esteja passando por isso, denunciar faz toda a diferença. Procurar um acolhimento, procurar as forças de segurança, acionar, por favor, 153 no IMBE ou 190 da Brigada Militar, pode fazer a diferença entre aquela mulher continuar viva ou não. E aí, só para encerrar, o nosso número do CRM é 3627-8526. Esse número funciona durante o horário de expediente da prefeitura. Então, por favor, né, urgências, perigo iminente, não utilizem esse número, mas podem entrar em contato conosco para orientações e para encaminhamentos dentro da rede de proteção. Secretária, obrigado novamente, obrigado Moura, obrigado Viana. Baita programa, né? Muita informação para vocês. E quarta-feira que vem, primeiro quero agradecer que muita gente comentou, desculpa gente que eu não consegui ler nem a metade do que entrou de comentários para nós aqui, né? Mas é que a informação, ela fluiu tão perfeita para tantas pessoas nesse momento, e eu acho que a gente tinha muito mais ainda, muito mais coisas para falar, mas eu agradeço a todos vocês que compartilharam, que comentaram, que assistiram, agradeço nossos convidados também. Quarta-feira que vem eu volto novamente aqui com vocês ao vivo no Panorama Entrevistas no portal Correio de Imbé. Mas não esqueça, compartilhe ele. Boa noite.